Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja em que turno você esteja assistindo este vídeo. Hoje eu estou aqui com um paulista, né, de Guarulhos, né, Cláudio Passos, esposo da Valquíria, pai da Raíssa, corintiano, né, como todo ser humano tem suas contradições, né, suas ambivalências. Ele é formado em gestão de pessoas, né, tem curso na área de psicanálise e programação neurolinguística, e ele está aqui conosco hoje para falar sobre dependência química e espiritualidade. Então, bem-vindo, agradeço a sua disponibilidade, Cláudio. A gente já trocou várias mensagens, ainda não tivemos oportunidade de conversarmos pessoalmente, e a quarentena, né, nos tem exigido, né, outras modalidades, né, o desenvolvimento de outras modalidades de comunicação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Então, fala um pouco para a gente aqui da sua história, né? Você é um gestor de pessoas que foi para trabalhar na área de dependência química. Como que surgiu isso? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo, ou boa noite, ou bom dia, né? Bom, essa parte de corintiano é a parte boa, né? Não é contradição nenhuma, faz muito sentido para mim. Mas olha só, Certo. na verdade, se eu fizer uma linha cronológica assim da minha história, ela precisa começar, na verdade, falando do meu pai, que tinha essa doença. Nós que trabalhamos na área entendemos que o alcoolismo é uma doença e nessa vivência com ele, então, na busca dele até mesmo por se manter sóbrio em tratamento, então começa o meu olhar e, de certa forma, a minha empatia por pessoas alcoólatras e dependentes. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma clínica. E após eu me formar, a minha formação em gestão de recursos humanos, ele precisava então de alguém que fizesse a gestão da equipe, que em clínica sempre um dos problemas maiores, porque muitas vezes não se aproveita de se aproveitar, mas assim, capta a mão de obra de pessoas que já tiveram envolvimento com a dependência química. E muitas vezes essa questão emocional e profissional ela se confunde, então eu precisava de um gestor ali para fazer então esse serviço. Foi quando então eu comecei. Eu fui contratado para fazer a gestão de 2 unidades, estabelecer uma equipe. Isso me levou a condição dentro da clínica de gestor administrativo, a depois um gestor terapêutico, quando eu fui trabalhar também com a equipe multifuncional de psiquiatra, psicólogos, enfermeiro, assistente social. Então, é isso que me insere. Então, começa na minha história pessoal, com meu pai, esse olhar empático, né? Esse olhar de preocupação. E quando vem o convite do meu amigo, eu não penso 2 vezes, porque eu falo, poxa, Uhum. eu posso, então, servir aquilo que me toca, né? Aquilo que me custou, inclusive, bastante na minha vida, mas agora eu posso, de certa forma, contribuir com minha profissão, com aquilo que eu aprendi. Então, começa aí. É aí que eu começo, então, a entrar dentro de uma clínica terapêutica para dependente químico. Então, assim, você a princípio é chamado para colaborar na gestão. E Na aí gestão. você começa a observar, né, de perto o serviço e se interessa por adquirir conhecimentos para colaborar no atendimento da população, dos seus familiares. Então, Exatamente. e a inspiração inicial foi o cuidado com o seu pai. Exatamente. Essa é a ideia. Mesmo porque a dinâmica da clínica terapêutica ela é bem diferente de uma empresa privada. Acho que quem trabalhou em ONG vai entender Uhum. um pouco mais do que eu quero dizer. Essas coisas elas acabam se confundindo um pouco. O que é parte administrativa, o que é a prática da terapia, né? Então, elas estão muito interligadas porque
o tempo inteiro a gente está falando de processos emocionais, nós estamos falando de pessoas que estão num estado de tentar um tratamento, mas de uma família que muitas vezes já tentou diversas vezes, está tentando mais uma vez, mais uma oportunidade, mas uma família está adoecida. Então, essas pessoas, primeiro, elas vão passar pelo administrativo, no fechamento do contrato, estabelecer quais são as regras da clínica, os pagamentos. E aí, o que acontece? Precisa de alguém ali que saiba fazer uma gestão dessas pessoas que vão atender, para que saiba, ao mesmo tempo, separar a emoção da família com a clínica que precisa do dinheiro para sobreviver, né? Ela precisa do pagamento, ela tem funcionários, ela precisa colocar a alimentação para esse cliente, paciente, né? Então, saber fazer essa gestão me levou, é evidente, para dentro da clínica, a entender a dinâmica do paciente e da família. Isso despertou em mim um desejo, um interesse muito grande de pensar assim, poxa, eu posso contribuir muito mais além do administrativo, eu posso também começar a integrar um pouco essa parte terapêutica da clínica. Aí já é um segundo momento onde eu começo a pensar dessa forma. Eu gostaria de compartilhar brevemente uma experiência. Eu participei com mais três colegas psicólogas da implantação de um serviço de psicologia numa comunidade terapêutica, que ela foi criada por um idealista, vamos assim dizer, né? Com muita boa intenção, mas no início, né? Com total amadorismo. Então, ele queria servir. E lá na chácara que ele alugou, né, hoje ela foi estruturada, né, passou pelo crivo da Anvisa, enfim. Mas no início teve muitas dificuldades. Né? Então, a primeira delas, né, eles não tinham discernimento das diferenças entre dependente, usuário abusivo e usuário recreativo. E eles incluíram, inclusive, moradores em situação assim de rua, né, que eles saíam pelos centros urbanos, né, especialmente aqui de São Paulo, e via lá o cara bebendo, lamentando, você não quer ir para a minha comunidade? E essa confusão, né, ela é meio generalizada. Você poderia explicar para a gente as diferenças? Porque às vezes o pai ou uma mãe vê um filho assim fumando maconha, entra em desespero e às vezes quer internar o cara à força, né? É um maconheiro, né? Tá drogado, né? Enfim, você poderia ajudar a elucidar, né? Ok. Olha, eu acho que para isso fica bacana, primeiro, contar uma breve história. Quem estabeleceu o cuidado para o alcoólatra e o dependente químico foram as igrejas evangélicas, com essa preocupação de ter esse espaço, essa chácara. Então, nós chamamos isso ainda hoje de sistema religioso. Até uma brincadeira que lá, eles não se preocupam tanto com a parte técnica do tratamento. Eles se preocupam com aqueles que eles chamam de parte espiritual. E dizem que eles dão uma vitamina chamada BO, que é Bíblia e oração, né? E eles acreditam firmemente que existe uma intervenção divina que vai tirar esse dependente alcoolista dessa condição. Eu não questiono essa prática, porque eu sei que a doença ela é multifatorial. Ela pode ser biológica, ela pode ser psicológica, ela pode ser social e algum aspecto eu posso dizer espiritual também, mas a espiritualidade para mim é vista de uma outra forma, né? Depois, com o tempo, que veio, então, essa necessidade e essa percepção, lógico, estudos, de que é preciso uma equipe multifuncional. Se a doença ela é multifatorial, precisa de uma equipe multi, né? Então, cada um vai aderindo, eu digo agora, o cliente, o paciente, aderindo àquilo que ele acha mais viável para si. Alguns pela espiritualidade, outros pela psicologia, outros pela psiquiatria, e outro é uma questão social, é o contexto familiar, que é o gatilho,
e aí você oferece essas oportunidades ao cliente-paciente e ele vai se identificando. Sabendo que sempre a doença é uma doença comportamental. Então, a igreja, a religião, no primeiro momento responde, porque ela diz um monte não pode para o cliente, dá uma lista do que não pode, ele acredita que no cumprimento daquela lista, ele então consegue viver em sociedade, e depois a sociedade mostra para ele que é o contrário. Quanto mais ele cumpre aquela lista, mais ele é oprimido. Agora, respondendo à sua pergunta, é bom pensar no dependente, e aí em qualquer nível, tá? Quando eu falo dependente aqui, eu estou pensando no cara que é viciado hoje em computador. Então, a dependência de uma forma geral, nós temos que analisar o seguinte, que existe o estado leve, médio e crônico. É o primeiro princípio. Então, no estágio leve, nós falamos que é aquele usuário recreativo. Então, esse caso da maconha. Alguns conseguem fazer o uso da maconha de maneira recreativa. Alguns estudos dizem que o problema da maconha é o uso precoce. Quando o adolescente ali, a criança, o adolescente, pré-adolescente, faz o uso ali nos seus 12 anos até os 17 anos, pela compulsão que todo adolescente tem, ele não vai conseguir ser recreativo, ele vai ser compulsivo no uso, isso vai fazer com que ele se torne um dependente. Então, quando ele chega na clínica, precisa se avaliar isso, em que grau está. É leve, é médio, é crônico. E como a gente olha isso? Fazendo uma entrevista inicial. A gente estabelece o tanto do uso, a idade que começou e o quanto isso já afetou a sua vida social. Fazendo essa combinação, dá para estabelecer os tratamentos. No usuário leve, muitas vezes, um ajuste familiar já resolve. No usuário médio, muitas vezes o ambulatório, se você disser assim para ele, olha, procure um psicólogo, talvez um psiquiatra para fazer uma intervenção medicamentosa, porque é uma questão mais de ansiedade, é uma questão mais de algumas outras patologias, resolve. Já quando é um estágio crônico, aí sim pode-se sugerir a internação, que, ao meu ver, a princípio, seria bom se ela fosse voluntária. Então, muitas vezes, antes da gente pensar na internação, é preciso construir nesse cliente-paciente, lembrando que ele está fora de um lugar de tomada de decisão consciente. Tem que ponderar isso. Então, quando o estado é crônico, já afetou a vida social dele. Então, a gente pensar no usuário hoje de crack, ou até cocaína, ele agora está no estado compulsivo, ele afeta a família, some de casa, volta dias depois, já não tem cuidado com a sua higiene pessoal, começa a vender objetos pessoais, a família já adoeceu também, é aquela mãe, aquela esposa que já vai na madrugada atrás desse filho e do marido. Então, esse contexto todo, de repente, faz-se necessária uma intervenção com internação, lógico que numa clínica que tenha esse cuidado, essa equipe, e que possa cuidar e receber. Porque todos começam com a boa vontade, todos pensam assim, olha, eu vou pegar uma chácara, vou colocar qualquer um que aparecer ali, vou alimentar essas pessoas e está tudo resolvido. Ok, eu acho muito bom que se comece assim. Mas é preciso que pense o seguinte, quem chega lá, muitas vezes, não precisa da internação. A internação fará mal. Muitas vezes a família ela está viciada em internar. E aí ela acha que a única solução é a internação. Eu coloco ele ali 3, 4 meses, 9 meses e deixo o outro resolver essa questão para mim. Então é preciso uma equipe que possa avaliar isso. Está no estágio inicial, é algo só recreativo, ainda não há essa compulsão, esse uso ainda não afetou a sua vida social, então de repente não é hora de internar, não é momento da internação. Agora, se é um estágio médio, talvez precise de um serviço ambulatorial. E aí sim, um psicólogo, um psiquiatra, até mesmo um conselheiro em dependência química, um profissional,
Aí nós vamos falar de alimentação, de uma nutricionista, nós vamos falar de atividade física, lazer, profissão. Então, nós vamos pensar nesse conjunto de coisas. E aí, no estágio crônico, é preciso sentar com a família, com o paciente, e decidir pela internação, mas também no lugar onde já essa clínica ofereça essa oportunidade para esse cliente, para a família, de uma equipe uma equipe multi, onde ela possa ter acesso a um psicólogo primeiro, porque é preciso um psicólogo de cara, um psiquiatra se precisar fazer alguma intervenção de medicamentos, um assistente social às vezes, uma nutricionista, é uma equipe enorme, assim, pensando assim, mas que vai permitir que a família e o cliente, paciente, tenham acesso a essas oportunidades. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Você falou inicialmente da maconha. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, né? É meio que um senso comum, né? E quando eu digo senso comum, né, não estou dizendo que seja uma percepção falsa, né? Muitos conhecimentos depois verificados, né, e muitas hipóteses, né, depois testadas e verificadas pela ciência. Ciência, no primeiro momento, elas nascem com uma impressão, com uma intuição. Mas se diz muito por aí que a maioria dos dependentes, pessoas que vão para drogas mais pesadas, como a cocaína, crack, começaram na maconha. Baseado na sua experiência, isso procede? Não, não é verdade. Baseado na minha experiência, eu posso dizer que é muito mais uma questão de estruturação familiar. Eu já coloco ela em primeiro lugar. Eu não estou aqui colocando em ordem, tá? Fique bem claro. Eu tenho que ter a humildade de pensar o seguinte: como é uma doença de multifatores, eu não posso então listar o que é primeiro e o que é segundo. Eu apenas estou colocando na linha da percepção. Mas eu digo assim, da primeira droga a ser utilizada. A primeira droga a ser utilizada no Brasil é o álcool. É o álcool. É o álcool. E ele, inclusive, ele não é a primeira, ele é a maior. O nosso maior problema não é o crack nem a cocaína. Eu sei que algumas pessoas que me ouvirem eu dizer isso vão criticar. Mas, na verdade, o álcool é o seguinte: na dependência química, a gente fala o seguinte, que o usuário faz a busca da droga de preferência no lugar que eles apelidam de biqueira. Então, vamos pensar. Então, para eu, Cláudio, hoje precisar de um crack, eu vou precisar ir numa biqueira. Eu vou ter que achar essa biqueira. O álcool tem biqueira em todo lugar. Inclusive, eles entregam para mim a droga em casa porque ele na televisão, ele é visto, por exemplo, a cerveja, ela é olhada como conquista de mulher, como futebol e felicidade. Ela patrocina grandes eventos. Então, o começo da droga, na verdade, é o álcool. Os jovens hoje, pode fazer uma pesquisa, eles estão fazendo uso muito precocemente. Crianças de 8 a 9 anos já estão indo para festas com os pais, ingerindo álcool, ou nas escolas. Pode pegar estudos também que comprovam, é só ir no Google ali, que tem várias reportagens sobre isso, que na escola, crianças de 10 anos já estão se reunindo na casa dos amigos ou na porta da escola, ingerindo álcool, porque é barato. Então, não é a maconha ela não é essa porta de entrada, pode ter certeza que não. Então, outra questão aí, né? Na minha experiência na comunidade terapêutica, um dos meus preconceitos que se quebrou foi que todos ali que iam buscar um atendimento ou eram levados, eles queriam limpar, né, como se fala, né, deixar de usar, né, qualquer psicotrópico. E, curiosamente, eu vi alguns casos ali, que eram pessoas que fumavam maconha, em alguns casos até cheiravam, né, o pó, e que durante muito tempo conciliaram isso com uma vida social, familiar, aparentemente normal. Dentro do esperado socialmente. Mas o que me chamou a atenção é que algumas pessoas ali, eles não queriam parar de usar qualquer droga.
eles interpretavam assim, não, o problema foi que eu passei a usar demais, de modo abusivo, né? Daí um cara lá me trouxe, eu comecei a ganhar muito dinheiro, daí eu comecei a ter acesso a festas, a ambientes, facilidades, né, que antes eu não tinha, aí eu perdi o controle. Então quero ficar aqui, fazer uma limpeza e depois assim eu volto a usar moderadamente. Você já ouviu isso na sua experiência? Isso é o que mais acontece. Uhum. E é preocupante quando só explicar uma coisa aqui. Quando eu digo cliente e paciente, é porque tem uma normativa da Vigilância Sanitária, da Anvisa, Uhum. que deve se tratar assim, ok? Porque lembre-se que primeiro, para ingressar numa clínica, faz-se um contrato. Então, é Uhum. uma prestação para o cliente. Uhum. Depois que ele ingressa na clínica, ele torna-se um paciente. Por isso que eu gosto de falar a palavra cliente e paciente. Então, é só Uhum. explicar para ficar mais Opa, muito pedagógico, bem. né? Uhum. O cliente paciente, ele sempre quer dar o diagnóstico de onde começou e por que ele usa, Uhum. e como ele deve usar. Eu tenho uma modalidade que eu gosto, é interessante, que é a redução de danos. Ou Opa. seja, se um, se um cliente paciente ele faz um uso ou abuso do crack e ele começa então a transferir esse uso para uma maconha, você olha muito mais o prejuízo social do que a Uhum. dependência em si. Então, com a maconha, eu não estou incentivando ninguém a usar, não estou dizendo que isso é um caminho. Uhum. Isso tem uma orientação de profissionais. Então, se a gente olhar, se ele faz o uso de uma maconha, socialmente, o dano que ele vai causar, ou que ele causa a si a outro, é menor. Então, estabelece-se que ali você encontrou um padrão, porque ele poderia usar um remédio controlado, que Uhum. basicamente é uma droga também, porque altera o estado. Então, você Uhum. chega a essa conclusão. E aí, quando parte do cliente essa percepção, ela é perigosa, porque o adicto, que é a palavra Uhum. usada, significa escravo de, né? Então, toda vez que você é escravo de alguma coisa, a gente usa a Uhum. palavra adicto para tirar um pouco essa coisa pejorativa do nóia, Uhum. o craquento, a gente usa adicto. Então, o adicto, esse escravo, ele é compulsivo. Então, ele não consegue mais dizer assim, olha, agora eu consigo beber um uísque socialmente, eu tenho esse controle. Não, porque quando o gatilho é emocional, o gatilho foi a falta de, e todas Uhum. as vezes que ele entrar em contato com um ambiente hostil, ele vai precisar desse elemento para preencher. E o elemento que ele conhece, o cérebro dele, o organismo dele, é o uísque, por exemplo, é o crack, é a cocaína. Então, é ilusório imaginar, Uhum. eu não estou dizendo todos, claro que cada caso é um caso, precisa se estudar, Uhum. que todos a condição de dizer, não, mas agora eu cheguei no estágio onde eu consigo administrar isso. Não. Eu sei Você, usar, né? Como antes dizem, né? exatamente, antes de você ser internado, essa era a sua fala. Eu estou no controle. É isso que te levou aqui, né? No caso, na clínica. É isso que te levou a ser internado ou precisar de um ambulatório ou alguém te ajudar. Então, imaginar que se você repetir a mesma história, você vai ir para um outro lugar, é muita ilusão. Então, o psicólogo, o terapeuta dele, precisa o quê? Desconstruir essa Uhum. crença, né, essa ideia, e dizer para ele que o dinheiro apenas foi um gatilho, né, no caso que você citou aqui do dinheiro, as festas, é apenas um gatilho, um ambiente que reforça aquilo que ele gosta, que no caso Uhum. é a cocaína, é o crack, a bebida, o uísque, enfim. Trazendo essa consciência que é melhor não, é melhor que se mantenha em abstinência sobre aquela a uso, né, de preferência, a droga de preferência, eu vou falar assim para ficar mais claro, se Uhum. mantenha total abstinência sobre isso e se coloque no lugar algumas outras fontes de prazer, né? Pensando que a droga gera prazer, né? Ela não é Uhum. ruim para quem usa, ela é boa para quem usa, né? Senão não condicionaria, né? Esse comportamento, né? É, Exatamente. a conversa tá ótima, né? Só que o nosso tempo aqui tá limitado, então eu vou pedir por gentileza
que você responda assim, de modo assim bem sintético, as próximas questões, para que a gente possa se aproveitar ao máximo do seu rico conhecimento, da sua rica experiência. Baseado no seu histórico, no histórico como terapeuta, né, e como gestor. Usuários assim, dependentes, eles costumam ter na família um pai, ou uma mãe, ou um irmão, enfim, algum outro antepassado próximo, também usuário de drogas? Isso é uma das coisas que precisa ver rapidinho, a questão hereditária, se houve casos na família, se há casos na família. Até mesmo de casos de comorbidade. Por exemplo, esse cara ele é usuário de bebida, mas tem um histórico de depressão na família, tem um histórico de esquizofrenia, tem uma outra patologia. Então, muitas vezes, precisa se pensar essa outra patologia, porque é ela que levou ao condicionamento do uso da droga de preferência. Fator de risco seria? Exato. Você entraria, nesse caso, a família entra como hereditário, né? O fator de risco é mais a geografia, né? A família, a família que você está, aí precisa fazer o estudo dessa família, o lugar que você vive, né? A sua classe social, até quando você estudou, você gosta de ler, onde você pratica o seu esporte, enfim, tudo isso entra também no contexto social, na área de risco. E como você integra a espiritualidade nessa terapêutica? Ótima pergunta. Olha, quando o cliente-paciente chega na clínica, uma das primeiras coisas que a gente precisa checar é o afeto. O quanto esse condicionamento mexeu com relação ao afeto dele. O afeto aqui a gente vai pensar no quê? No amor, no carinho, na preocupação para com o outro e para consigo mesmo, né? A espiritualidade ela é integrada quando nós pegamos princípios universais, independente de religião, e passamos a aplicar e ensinar esse cliente dependente na prática do seu dia a dia. Então, se nós pensarmos sobre questões sobre fé, gratidão, amor incondicional, são princípios espirituais universais a todos. Todos acessam, independente de uma crença num poder superior ou não. Então, o cliente-paciente ele fica muito tempo no uso e se desconecta desses princípios. Então, nós checamos o nível de afeto dele, como está essa parte do afeto, e a partir dali se estabelece quais princípios espirituais seriam importantes voltar a falar e ensiná-lo de novo a praticar no contexto que ele está. A partir daí, se integra no sistema, no seguinte, enquanto os psicólogos estão dando um alinhamento emocional, os psiquiatras estão dando um alinhamento neuro, a espiritualidade ela está oferecendo a esse cliente-paciente um olhar para a vida, um olhar para dizer, olha, você estava no processo de um suicídio diário. A sua tentativa, na verdade, era de se matar. Todo dia você tomava um veneno, simplesmente por você não ter a coragem de fazer isso de uma vez só, do suicídio, como a gente conhece por aí. Então, todo dia você se matava um pouco. Então, isso te colocou num lugar de morte. Então, a espiritualidade é um olhar agora para a vida. A gratidão vai te completar, o amor te completa, a fé te completa. Então, dentro desse olhar, é que a gente acredita que a espiritualidade é importante. Ela faz esse resgate humano. Ela volta a humanizar esse cliente-paciente. Por acaso, né? A maioria da população que vocês atendem é egressa de famílias evangélicas? Eu digo isso assim baseado na minha experiência e de outros colegas que atuam, já atuaram. Né? Infelizmente, quanto mais mais opressivo o sistema religioso, mais vai empurrar esse indivíduo, essa indivídua para o uso e abuso, porque os dependentes químicos, em sua maioria, são os mais sensíveis da família. São aqueles que parecem ter uma antena parabólica para o todo da família. Eles não suportam isso e vão buscar, então, um lugar onde possa anestesiar as emoções. O sentimento
e as sensações. Então, sim, eles são oriundos normalmente, em sua grande maioria. Eu vou dizer para você, eu já tive uma época na clínica, nós tínhamos uma média de 25 pessoas. Eu posso colocar para você que 15 vinham de filhos e pessoas que frequentavam esse sistema religioso, opressivo. E eu acho que quem está me ouvindo já tá identificando o que eu quero dizer, né? Agora, há um paradoxo também, né? Porque, por um lado, né, e aí é importante a gente desmistificar algum eventual equívoco, a gente não está associando, né, uma religião específica como um fator de risco para a pessoa começar a usar drogas. Então, isso certamente, né? Mas em tempos assim de tanto problema na comunicação, né, pode eventualmente a gente tirar essa conclusão. Porque assim, eu tive essa experiência também na Fundação Casa. Eu trabalhei 2 anos e 2 meses, mas antes eu já tinha trabalhado com capelania, no antigo complexo do Tatuapé. E a maioria, né, das pessoas eram egressas de igrejas pentecostais. Por outro lado, os casos também que a gente acompanha de pessoas que conseguiram sair mesmo das drogas, assim, ainda que tenham uma outra recaída, muitos deles, né, e também saíram assim do crime, estão vinculados a uma comunidade evangélica, pentecostal, por exemplo, né, que oferece o suporte. Oi? Diga. Isso tem uma explicação. Uhum. Opa, por favor. Seguinte, foi bom você tocar nesse assunto, que realmente eu não quis dizer que essas igrejas são um fator de risco, pelo amor de Deus, volta atrás no vídeo, eu disse que é multifatorial, né? Então, é um dos fatores. Depois desse cliente-paciente se manter em abstinência, é checado a identificação dele. Então, alguns têm um processo de elaboração pessoal muito mais profunda. Então, você vai se adequar muito mais a um sistema de uma terapia com psicólogo, olhar mais para si e aprofundar nesse processo. Alguns outros não têm esse sistema de elaboração tão profundo. Então, ter um lugar onde diz para ele, olha, faça assim, pense assim, se comporte assim, traz um ambiente de muito mais segurança. E é nesse nível que a sala de narcóticos anônimos acerta. Quando ela estabelece os 12 passos, as tradições. Então, o dependente químico não precisa se sentir tão perdido. Ele não precisa fazer essa elaboração toda. Lembra que eu falei atrás? Ele é uma pessoa muito sensível. Então, ele precisa de acolhimento. Então, ele sente-se acolhido dentro dessas estruturas já pré-estabelecidas. Ele não precisa estabelecer nada. Já está estabelecido, eu sou acolhido e me sinto seguro. Que alguém diga, olha, isso agrada a Deus, olha, faça assim, você vai se tornar um presbítero, então eu estou sendo útil, eu estou devolvendo à sociedade, ou recompensando a sociedade de todo o mal que eu pratiquei. Antes eu levava algumas pessoas para um caminho ruim, mas agora eu posso levar essas pessoas para Jesus, para um caminho da salvação. Então isso vai reestruturando essa pessoa. E é por isso que nas igrejas pentecostais, inclusive eu, tantas vezes, oriento o cliente paciente que ele vá, que ele faça parte desse grupo, fala, vai para lá, frequenta, faça parte dessa comunidade, porque para ele é muito mais seguro, não há condição de uma elaboração tão profunda, então eu ficando ali, eu tenho todos os mecanismos que eu preciso para me manter longe da droga de preferência. Outra coisa, que orientação você daria, de repente, para a mãe, para o pai, para o esposo ou a esposa de uma pessoa que está num processo assim de retomada, né? Que esteve num processo de tratamento, né? E que eventualmente tenha uma queda, vamos assim dizer. O que você diria? Isso deve ser interpretado de que a pessoa não mudou, não serviu para nada, ou algumas recaídas fazem parte normalmente da recuperação? Entendi. As recaídas fazem parte. Então, assim, foi uma ótima pergunta que me permite, talvez, ajudar no olhar. Há um consenso que diz o seguinte, antes dos 5 primeiros anos de abstinência, não é recaída, é volta ao uso.
A Uhum. recaída se estabelece após 5 anos em abstinência, porque ali ele conseguiu reestruturar boa parte da questão emocional, biológica, Uhum. entende? Então, há esse processo. A família, quando adoece, a doença do cliente-paciente, ela não consegue mais descolar dos movimentos emocionais desse cliente-paciente. Ela vira um sintoma. Então, se ele está bem, eu estou bem. Se ele está mal, eu estou mal. O conselho que eu dou é descolar emocionalmente, buscar ajuda profissional para isso, Uhum. admitir também que está colado, porque precisa se viver. Esse movimento do cliente-paciente também chega uma hora, em um dado momento, que a gente tem que colocar ele no lugar da decisão desse cliente, o que ele está Uhum. decidindo fazer. E aí, se é certo ou errado, é com ele. E aí você vai evitando o máximo que ele afete o seu contexto familiar, e aí há várias ferramentas para isso, né? Os Uhum. próprios terapeutas, grande maioria, tem muitos especializados que oferecem como fazer isso, essas ferramentas, deslocamento emocional. Então, não tem como você mudar o seu olhar se você não se afastar um pouco da doença do cliente-paciente. Não existe como. Senão você fica ali, aí é como se fosse uma roda gigante que o cliente-paciente criou, você entra na roda e fica girando com ele, reclamando que a roda é ruim, eu não gosto da roda, mas ele está ali. Então é preciso se deslocar, afastar, para poder olhar que é uma doença. Ele é acometido de uma doença que, por questões sociais, de preconceito, esse cliente foi jogado à margem, e todo mundo que está à margem da sociedade se torna um rebelde. Isso aí, qualquer margem diz isso. Quando você sente que está à margem, você faz o quê? Você grita. Você grita por Uhum. atenção. Você grita por pertencimento. Você grita por acolhimento. Então, quando se desloca, começa a ter esse olhar, dizer, olha, meu filho possui uma doença. Qual é a Uhum. doença? Ele é dependente químico. O meu marido possui uma doença. E qual é a doença? Ele é alcoólatra. Quando você desloca emocionalmente dessa doença, você consegue ter esse olhar para si e ver como lidar com isso. Você falou da vontade, né? Da importância assim da decisão, da autodeterminação, e me fez lembrar de um aluno que eu tive num curso de teologia. Ele era um ex-dependente químico, né? E numa aula, né, eu falava assim da importância do apoio familiar, do suporte, que às vezes quando a pessoa está tentando se recuperar, né, agora você me explicou, né, ela volta eventualmente a usar, e aí a família já rotula, né, discrimina, né, os amigos, esse aí não tem jeito. E aí ele me interrompeu, espera lá, professor. Eu fui internado várias vezes, a minha família deu suporte, não posso reclamar que ela me marginalizou, que ela me discriminou, mas eu só mudei o dia que eu me olhei no espelho e falei para mim mesmo, olha, negão, deixa de ser, eu não vou usar o termo que ele usou aqui, impróprio. Enquanto eu não falei isso para mim mesmo, todo o suporte, todo o apoio que são necessários não resultaram em mudança. Eu precisei tomar aquilo lá para mim. Para a gente finalizar a nossa conversa, Cláudio, eu gostaria que você dissesse, assim, novamente, para o pessoal que está acompanhando um ex-usuário ou ex-dependente, que hábitos, assim, que são normais, né? Mas que podem, assim, servir de gatilho, podem dificultar na recuperação dessa pessoa. Ok. Hábitos, assim, das pessoas que estão acompanhando, né? Ok. Primeiro, só uma ideia, assim, a gente da dependência, a gente não fala de ex-usuário ex-dependente, a gente acredita que não tem cura, ela tem Uhum. tratamento, porque senão a pessoa baixa a guarda Uhum. e acha que está tudo bem. É igual o diabético com o docinho, né? Ele acha que um docinho não tem problema, ele vai. Mas Uhum. olha só, sempre
aí a pessoa vai ter que pensar essa elaboração ou pedir ajuda, é sempre pensar em pessoas, em lugares e emoções. Sempre isso. As pessoas que me levam, eu posso me levar à volta ao uso, eu talvez vou ter que mudar algumas amizades. Eu vou ter que romper com algumas amizades e isso é a parte mais difícil, porque se eu estou em busca de aceitação social, como que eu rompo com algumas amizades? Então, tem que refazer outros amigos. Isso é drástico, mas infelizmente, se você quer se manter em abstinência, é assim. Depois, pessoas. E aí, eu vou falar algo que pode... Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo, né? Mas muitas vezes o profissional vai chegar à conclusão que é a própria família, o próprio contexto familiar, que são essas pessoas. A família te empurra para isso. E tem que ser muito honesto assim com a família para encarar isso aí. Eu vi alguns casos de honestidade de um dependente, de ele conversar com a mãe, com o pai, e morar em uma... existe república, tá, gente? Existem repúblicas de dependentes químicos. Então, ele procurou uma república e foi morar nessa república. E lá ele consegue se manter em abstinência e tornar-se apenas um visitante na casa dos pais. Mas quando a gente pensa pessoas, a gente tem que chegar nesse lugar também, às vezes. Lugares é mais fácil. Algumas festas, lugares é muito complicado eu falar porque muitas vezes a pessoa é de periferia e como que ela faz, né? Se ali na periferia, como que ela resolve isso? Mas se for o caso, saia. Se for o caso, saia. A mudança geográfica ela não é a resposta, mas muitas vezes ela pode te preservar. Por exemplo, eu pensei uma situação assim. A família ela tem o hábito de fazer aquele churrasquinho no final de semana com cerveja. Deve-se evitar. Ou melhor, deve-se não fazer, deixar de fazer. Exato. Olha, eu gosto de trazer a ideia do diabético, que é uma doença comum que a gente tem. Se você faz uma festa e a sua mãe comer doce, ela morre, você não vai evitar? Você não vai dizer, nossa, tem que preservar minha mãe? Por que o dependente químico não? Por que a gente não diz assim, gente, olha, o meu filho é dependente químico e não vai ter bebida no churrasco, porque eu tenho vergonha de admitir que meu filho possui essa doença, porque os demais vão julgá-lo. Os demais vão julgá-lo. Por que o dependente químico também não se põe nesse lugar de dizer, gente, zero bebida, não vai ter bebida? Porque ele precisa da aceitação social. Então, essas festinhas de fim de ano, essas festinhas de Natal, essas festinhas de confraternização, às vezes vai ser o evite. Ele vai dizer, mãe, pode ir, mas eu não vou participar. Porque se eu participar, vai ficar uma memória, eu tenho uma memória afetiva sobre isso. Hoje, talvez, amanhã eu não use. Mas daqui a uns 15 dias, quando eu passar por um problema emocional, essa memória se estabelece e a minha vontade se realiza na bebida. A minha vontade se realiza quando eu estou no uso. Porque quando eu estou no uso, eu tenho atenção. Quando eu estou no uso, eu não sinto nada. Quando eu estou no uso, todos cuidam de mim ou todos me desprezam. Então, o meu desejo inconsciente se realiza nisso. Então, ele vai numa festa, aquilo aciona essa memória afetiva, fica armazenado e ali na frente ele tem essa volta ao uso. E pode ter, depois de 5 anos, ele pode ter a recaída. Então, essas restrições fazem parte do contexto da doença. É encarar assim, eu possuo uma doença e a doença me trouxe algumas restrições. Me diga o seguinte, né? Uma pessoa ela identifica que ela precisa de uma ajuda, de um suporte. Quais os canais que ela pode acessar? Rapidinho. Ela pode... Vou pensar assim, se ela tem uma condição social boa, assim, hoje é 2020, né, dia 19? Dia 19 ou 20, né? Estou meio perdido aqui. Dia 20 de maio, 20 de maio. Dia 20. Essa quarentena é uma beleza. Então, é dia 20 de maio de 2020. Hoje, em média, por mês, aí, ela investiria de... Uma clínica média, assim, de 800 a 1.200 por mês. Então, se ela tem essa condição, ela vai até a clínica antes, dá uma olhada na estrutura.
na estrutura e ela pode, então, oferecer esse tratamento. Mas os canais, aí vai depender do nível. Se é um nível leve, eu acredito que indo nas faculdades que oferecem psicólogos gratuitos ou ONGs, já resolve. Ela procura ali, ela consegue de graça, ou ela tem que buscar um terapeuta urgente. Assim, médio também. O médio, talvez, ela vai precisar, o usuário médio, tá falando do usuário, do partido do usuário. Ele vai precisar ali de uma ajuda também, de um psicólogo, talvez um psiquiatra, e ainda não internação. Se nós pensarmos em internação, se não houver condição de pagamento, precisa procurar assistente social. A assistente social, ela tem os canais de encontrar lugares para internação. É fácil? Não é fácil. Se estiver muito crônico, você busca um hospital, passa em consulta no clínico e avisa para o médico, diz, olha, o meu filho, o meu parente, meu marido, ele é um usuário crônico, ele está nessa situação. Porque aí o médico interna esse paciente e aí ele vai tentar, junto à assistência social do hospital, um lugar para internação. O único problema é que nessa modalidade eles vão achar talvez psiquiatrias. Lugares de psiquiatrias. Mas no primeiro momento da desintoxicação, para botar essa pessoa de volta à consciência, também resolve. Então, assim, rede pública seria isso. Se você precisar da rede pública, é assistência social ou uma internação no hospital, avisando para o médico, pedindo para o médico que é emergência. Tem que chegar fazendo barulho mesmo, tá, gente? Ninguém atende se não fizer barulho. Dizendo do histórico, e esse médico, então, ele aciona a assistência social e ela faz esse primeiro momento. Ele interna ali e ele já vai para um lugar de acolhimento. Esses são os mecanismos que funcionam. O CAPS é o lugar, tá, gente? Eu lembrei agora. Existe CAPS AD, que é CAPS Adicto. Lá a equipe ela é especializada em dependente químico. Então, se você está num nível moderado, médio, você já pode ir no CAPS AD e aí eles dão todas as informações. Essas que eu estou passando, eles dão mais detalhadas. Eu vou cometer mais uma transgressão, né? E pela terceira vez, né? E agora prometo, definitiva, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta para você. O que você acha da internação involuntária? Olha, é complicado. Você acha que ela tem lugar? Ela tem lugar. Porque lembra que eu falei que o tratamento é o local da decisão, é o seu aluno, né, negão, desculpa usar o mesmo termo, que disse, o dia que eu me olho no espelho, isso é o start. A pergunta que eu faço é, como que uma pessoa que agora está na Cracolândia, ou pode ser numa mansão, não tem problema, na compulsão, ela pode chegar a esse lugar de decisão. Então, muitas vezes é preciso alguém assumir o controle para que ela volte a uma consciência razoável para que ela tome as decisões. Então, acho que a internação involuntária ela entra aí, quando há risco para a própria vida do cliente, ou para outro também, ela entra. Está certo! Cláudio, muito bom, né? Aprendi aí coisas que eu desconhecia, né? A respeito de que não há ex-dependente, né? Que recaída também é depois de 5 anos, né? De abstinência, né? Agradecemos, acho que falo em nome não apenas de mim, mas as pessoas que estão assistindo e que estão tendo acesso, né, a seus conhecimentos e suas experiências. E vamos viabilizar outros encontros, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. E, inclusive, a sua de dar a oportunidade de falar desse tema, que ainda é muito tratado como tabu, ou não é tratado de forma nenhuma, e fora que carrega de muito preconceito, né? Sabendo que há outros olhares, e é evidente que cabe aqui todos os olhares, desde que todo o desejo seja o de ajudar, o de cooperar para essa pessoa que é mais importante, que é o dependente químico e a família. Obrigado mesmo, viu, pela oportunidade. Fala aí o seu canal. Eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube, né? E o Cláudio Pá.
faço, trato sobre, exatamente, é um canal que estamos iniciando, mas lá eu vou tratar sobre dependência química, codependência, vou tratar também sobre conflitos familiares, alguma coisa que a dependência traz, né, para esses conflitos, e um pouco da espiritualidade também. Então, se quiser, acessa, procura lá, e a gente pode bater um papo melhor também. Se ficou alguma dúvida aqui, ou alguma sugestão, aí eu estou aberto também a isso. Só procurar lá que a gente bate um papo. Eu já estou inscrito. Okay? Então, agora, definitivamente, um grande abraço, né, para você, Cláudio, para todas e todos que estiveram aqui com a gente. Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.